Que a paz do nosso Mestre Jesus possa, neste momento, alcançar a cada um de nós, trazendo a todos o alento, o conforto, a alegria de estar aqui nesta noite, em que nós estamos reunidos em nome de Jesus. Todas as vezes que eu venho aqui, sinto-me muito feliz, porque gosto imensamente de vir a essa casa. Essa casa me dá tranquilidade, me dá alegria de estar aqui. Obrigada pela oportunidade, gente. E todas as vezes que eu inicio a minha fala, eu sempre gosto de fazer uma prece que tem dentro desse livrinho aqui, escondidinho, viu, gente? Eu sou muito curiosa, então quando eu tenho um livro, eu fico folheando ele para ver o que tem de bonito dentro dele e aí acabo sempre usando as coisas boas que encontro dentro das obras espíritas. E aqui tem uma prece muito linda que foi escrita pelo Chico Xavier e que foi um espírito chamado Agar que ditou para o Chico. E ela é muito linda, eu a vejo como uma oração, né? Algumas pessoas veem como uma mensagem, mas eu vejo-a como uma oração, que diz o seguinte: Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalhos em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixe que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas. E nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos dignos do teu infinito amor. Assim seja. Então, o tema de hoje, gente, é um tema interessante, porém, eu acho que não muito comum, né? As pessoas falarem sobre isso. Hoje eu vou falar sobre casamento e amor. Vou falar do papel do homem e da mulher no casamento. Razão e sentimento que devem se somar na direção do lar, né? Então, refletindo em torno desse assunto, né, que às vezes a gente também, lógico, coloca as nossas experiências dentro do contexto, né, as nossas experiências vividas dentro. Boa noite. E aí, então, eu descobri uma coisa, não sei se triste ou se boa, né? Para a gente refletir aqui junto. Eu descobri que nós somos angariadores
de direitos. A gente quer direito, eu quero direito. Isso eu tenho direito, aquele eu tenho direito. E a gente se esquece de uma coisa muito importante. Quando nós adquirimos um direito, nós também adquirimos o que, gente? Um dever, uma obrigação, né? Então, às vezes me deixa triste, né, de ver, e é lógico que eu tenho uma família muito grande, então eu tenho uma série de idades variadas dentro do contexto conjugal, né, que nós estamos aqui falando do casamento, e às vezes percebo que as pessoas estão exercendo o direito, porém, na hora que chega o dever, ai, 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 cadê você? Cadê você para cumprir com o seu dever? Você não está aqui. Onde você está para cumprir o seu dever? Porque o direito te permitiu ser contemplada com esse direito, né, com esse benefício. E aí, cadê você para cumprir com os seus deveres? Gente, eu sou uma pessoa que eu ando muito, sabe? Eu não paro em lugar nenhum. Uma hora eu estou num canto, depois eu estou no outro, depois eu estou no outro. E eu sou uma pessoa que eu não paro, eu não fico sem conversar com as pessoas, sem interagir com as pessoas para ver como que as pessoas vivem, né? E aí eu descubro muitas coisas boas, mas eu descubro muitas coisas tristes também. A semana passada, eu passei a semana inteira fora de Piracicaba, eu recebi meu filho na minha casa, lá em São Paulo. E aí, então, eu tive uns contatos, né, com as pessoas que eu conheço lá. E fiquei sabendo, gente, de uma pessoa que estava grávida, né? E ela estava vendendo o seu bebê que estava sendo formado dentro do seu ventre para uma família milionária no Morumbi. Uma pessoa que não precisa de nada. Veja bem, ela não é uma pessoa necessitada, mesmo se fosse, não justificaria também. Ninguém tem o direito de vender uma criança que está no seu ventre a toque de caixa, né? Para sua vida ficar muito bem, ficar muito melhor. O que é isso? Onde nós estamos, meu Deus? Gente, então foi por todas essas informações que eu fui tendo contato esses últimos dias que eu resolvi falar desse assunto, né? Por quê? Porque nós precisamos ter o compromisso. Nós precisamos exercer, né, o nosso papel. Cadê? Onde nós estamos na hora que temos que cumprir com o nosso compromisso? O momento da maternidade, porque quando nós engravidamos, nós já recebemos de Deus a permissão para sermos mãe. Nós já recebemos a permissão para a maternidade, né? Então, qual é o direito que eu tenho de fazer negócio com essa pessoa que me foi confiada pela espiritualidade, né? Que compromisso é esse que eu tenho com essa criatura que não desejo ficar com ela, e essa pessoa que virá compor a minha existência, ela tem que trazer já um benefício enorme para mim, independente de qualquer coisa. Então, gente, onde está o amor? Cadê o amor? Ele não está existindo. Ele foi eliminado, parece, né? De uma forma que nós ainda não entendemos.
Cadê o amor? Aonde ele está, que não trabalha a nossa emoção, que não trabalha o nosso sentimento, que não trabalha a nossa responsabilidade para saber o motivo pelo qual eu estou recebendo da espiritualidade essa criatura que foi confiada para conviver dentro do seio da minha família. Onde está o amor? É grave, né, gente? Bom, não pensem em vocês que terminou aí, né? Estão aproveitando a visita do meu filho. Eu fui, então, ao futebol com ele. Ele queria muito ir ao futebol e eu não queria ficar sem a presença dele, porque depois eu vou ficar aqui chorando de saudade mesmo, né? Então, eu fui acompanhar o meu filho ao futebol. E lá, então, uma família aqui atrás, pai e 3 crianças, de 5 até acho que uns 8, 9, 10 anos, sei lá, o que estava muito atrás de mim aqui. Gente, eu nunca vi na minha vida crianças com repertório tão vasto de palavrões. Mas era uma coisa tão absurda. Sabe aquela coisa constante que não parava? E cada vez era uma novidade, era um palavrão mais diferente do outro. E o pai sentado aqui ao lado, gente. Aqui, ó. O pai. 3 meninos. E eles abriam o bocão e berravam. Ó, fulano de tal. Ó, não sei quem. Ó, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Gente do céu, eu fiquei muito assustada, sabe? Porque são crianças que estão ali, ó, junto com o pai, que está aqui do lado, e falando todas aquelas coisas absurdas, que para adultos já ficaria muito feio, né? Imagine para crianças nessa faixa etária, né? Então, eu tenho sentido, nas andanças e nos trabalhos que eu tenho realizado, assim, com relação a famílias, né, que a gente às vezes faz parte desses trabalhos voluntários, eu tenho percebido que nós estamos muito dispersos, né? As coisas estão aqui, acontecendo aqui ao nosso lado, e nós não sei onde estamos. Abduzidos, talvez, né? Ou abstraídos pelos pensamentos, pelos nossos problemas, sei lá o que está se passando na nossa cabeça, que nós temos essa dificuldade de percebermos as coisas, os acontecimentos que estão se desenrolando ao nosso redor. Temos tantos problemas graves, né? E as pessoas não estão se dando conta. As pessoas não estão percebendo. Cada um no seu quadrado, né? Ninguém fala com ninguém. Quando sai também, já está todo mundo acostumado no seu quadrado, que continua no seu quadrado, e as pessoas não se relacionam, né? E como que nós vamos resolver essa questão? Olha só, meninas, para nós, mulheres, porque sempre, gente, infelizmente, né, a mulher, ela tem uma percepção mais longe, né? Então, sempre é a mulher que traz o assunto aqui na mesa. Olha, está acontecendo tal coisa. Olha, precisamos fazer isso. Olha, precisamos organizar aquilo. Não é verdade? O meu filho, nosso filho tal, está com tal dificuldade, né? É a gente que fica administrando esses acontecimentos do nosso lar.
Eu sei que hoje nós precisamos muito também ser provedoras, né? Porque antes o provedor era o homem, né? Então ele levava o alimento para casa, ele levava todo tipo de recurso para dentro de casa e as famílias viviam tranquilamente. Mas hoje, né? Nós bem sabemos o quanto as mulheres estão se desdobrando para fazer também o papel de provedora, o papel de mãe, aquela que tem que chegar em casa, ainda vai ver as suas tarefas domésticas, ainda vai ver a tarefa do filho que tem que ser feita para amanhã na escola. Então, ela ficou assim muito sobrecarregada. Então, na minha opinião, isso é minha, tá, gente? Depois pode bater em mim lá fora, mas agora eu vou dar a minha opinião. Eu acho que está faltando dos pais repartirem, né, com as mães, com as suas esposas, essas tarefas, para que ela não fique exaurida, né, de energia, descompensada, e, enfim, muito cansada de estar ela sozinha levando a vida nas costas, tá? Até brinquei com meu marido ontem, quando cheguei de São Paulo, e eu sentei para fazer a minha preleção que eu ia fazer no Caminho da Luz. E aí ele não é nada, fazendo nada. Ele falou, o que você vai falar hoje? Eu vou falar sobre o casamento. E ele falou assim, mas o que você vai falar? Vou falar que você hoje chegou de São Paulo e não fez nada, está deixando tudo para eu fazer na hora que eu voltar. E ele correu, foi arrumar tudo. Você não vai falar isso, né? Eu falei, não, estou brincando. Só amanhã que ninguém conhece você, eu falo. E foi engraçado que ele correu e foi mesmo fazer o que ele deveria estar fazendo. Lógico, se eu estou ocupada fazendo alguma coisa aqui, o marido pode estar ali me ajudando em alguma coisa, não é verdade? Mas então, só para a gente saber, as meninas, né? E os meninos também vejam aí que a mulher é isso mesmo, tá? A missão da mulher, tá? É o tema. Tuas atitudes cotidianas são justamente tua incumbência espiritual. Olha, gente, desculpa os homens, mas a mulher é um ser privilegiado mesmo, tá? Sem querer. Porque ela dá conta de tanta coisa, meu Deus. Como que a gente consegue fazer isso, né? E aqui está dizendo, olha. É em cada ato, em cada gesto, em cada pensamento que está a tua possibilidade de realização. Olha só, olha como a gente pode fazer, ser bom exemplo, né? Por exemplo, porque todo mundo gosta de copiar a mulher, né? A mulher faz uma coisa, todo mundo vai lá e corre e copia, né? Então, acho que é isso que está falando, a possibilidade da realização, né? É o teu lar que deves, em primeiro lugar, atender. A ele precisas dar tudo o que de melhor tiveres, para que dele saia o melhor para os que virão depois. Né? E os que virão depois? Né? Deixar tudo organizado, um ambiente gostoso, alegre, né? Arrumado, limpo, né? Não é que a gente quer ser sei lá, mas a gente tem que fazer isso, gente. Olha, eu sempre falo para os meus filhos, olha, não deixa a casa desorganizada, não deixa o nosso ambiente sujo, porque, gente, a gente não se dá conta disso. Mas eu leio muito sobre energia, sabe? Sobre interferência dos espíritos dentro da nossa casa, né? E quando o nosso ambiente não é limpo, não é organizado, não tem essa atmosfera de gostosa, nós sofremos muita interferência de espíritos que gostam desse tipo de ambiente, sabe? Então, a gente também tem que pensar nisso. O nosso ambiente é a nossa energia que está fluindo ali dentro, né?
Então, a gente também tem que fazer esse processo de depuração do nosso ambiente, né? Não só limpando também, pensando coisas boas, tendo pensamentos elevados, aprendendo a fazer preces dentro da nossa casa, isso é muito importante. Isso limpa muito o nosso ambiente, né? Um dia eu fui assistir a uma palestra e era uma pessoa esotérica. O salão estava muito lotado de pessoas e ele pegou um pêndulo grande, suspendeu no ar e esse pêndulo começou a girar no sentido anti-horário, mas numa velocidade imensa, sabe? Girando, girando, girando. Aí ele parou, falou, gente, agora vamos dar as mãos? Todo mundo se deu as mãos e ele falou, agora nós vamos fazer um Pai Nosso. Gente, foi impressionante. Aquele Pai Nosso, aquele ambiente, a gente se sentiu assim, numa paz tão grande. Aquilo deu uma leveza para todos nós que estávamos ali, todos reunidos, né? E ele falou, agora eu vou fazer de novo o teste. Ele pegou, levantou o pêndulo de novo, e esse pêndulo começou a girar no sentido horário, e ele ficou assim, olha, horizontal. Como limpou o ambiente. Foi impressionante. Eu acho muito importante a gente vivenciar essas coisas para a gente saber, não que tenha que ficar com o pêndulo girando dentro da nossa casa. Pode também, não tem problema nenhum. Qualquer coisa pode ser um pêndulo, uma corrente, qualquer coisa, para você ver se o seu ambiente está bom, pode fazer. Não tem problema nenhum. Não tem contraindicação disso. Tem? Acho que não. Mas eu estou falando do poder da oração, eu estou querendo chegar nesse ponto. O poder da oração dentro de qualquer lugar. Uma amiga que trabalha num departamento público, ela me contou que havia vários setores dentro do ambiente que ela trabalhava, que era aquele tumulto, ninguém se dava bem, ninguém falava coisa com coisa, um olhava torto para o outro, e aí tinha um único lugar dentro desse ambiente público, que era uma sala, mas era uma paz, que ela falou que era uma coisa assim, irritante, ela falou, foi o termo que ela usou para mim. Era irritante como eles trabalhavam em sintonia um com o outro. E as coisas lá fluíam muito mais do que nos outros lugares. Aí então eles foram saber o que estava acontecendo. Por que aqui é diferenciado do nosso ambiente? Por que todos os ambientes são conturbados e esse aqui não funciona? Aliás, e esse aqui que funciona com harmonia, com tranquilidade? Aí eles confessaram. Todos os dias pela manhã, quando aqui adentramos, nós nos reunimos e oramos neste ambiente, para que tenhamos paz, para que tenhamos harmonia, para que tenhamos sabedoria para lidar com a vida dessas pessoas que aqui estão dentro desses processos. E aqui nós pedimos a Jesus que nos conduza durante a nossa jornada de trabalho. E eis aí qual era a diferença que havia dentro daquele ambiente. Era a oração. E todas as vezes que nós adotamos a oração, nós vamos adotar, impregnar de paz e de luz o nosso lar. E agora que eu não sei onde eu estou? Perdi aqui. Bom, então vou retornar aqui
É o teu lar que deves, em primeiro lugar, né, atender. É a ele que precisa dar tudo o que de melhor tiveres, para que dele saia o melhor para os que virão depois. Importante. Quando se diz a justiça começa em casa, queremos dizer que devemos dar o exemplo a partir do nosso lar. Não convém pregar doutrinas, fazer caridade fora dela, sem que primeiro acudamos aos que estão sob a nossa guarda, né? Porque, gente, é muito fácil nós sairmos da nossa casa, pegarmos o evangelho e irmos à casa de alguém, fazer um evangelho no lar, né? É muito fácil a gente atender a necessidade do nosso amigo que está passando por uma dificuldade, ou nosso parente, ou nosso vizinho, mas quando o assunto é dentro da nossa casa, exige de cada um de nós um esforço sobre-humano. É muito maior. Porque lá estão as pessoas com as quais nós viemos, né, já comprometidos lá na espiritualidade, né, que nós iríamos nos reunir aqui juntos na mesma casa para que pudéssemos ajustar as nossas arestas, para que nós pudéssemos ajustar as nossas contas, né? Que, afinal de contas, nós bem sabemos que as trazemos para essa encarnação. E todas aquelas pessoas que se tornam e que venham os agregados, os que são nossos mesmos, que nasceram de nós, todos esses aí são pessoas comprometidas com o nosso passado. E não adianta a gente se revoltar com Deus, porque Deus nunca fez nada para nos contrariar, para nos prejudicar, para fazer com que nós tivéssemos débitos, né, diante dos nossos irmãos que aqui estão neste planeta, nos acompanhando, alguns nos ajudando pelo bem, outros nos cutucando de uma forma incisiva, talvez que a gente nem tenha muita vontade de estar perto delas, mas que essas pessoas são importantes para as nossas, para a nossa evolução espiritual, para nosso engrandecimento espiritual. É através da superação dessas dificuldades que iremos todos nós, né, nos elevar espiritualmente. Alguém está lembrado de sábado? Alguém aqui assistiu ao casamento do príncipe Harry? E vocês viram o que o reverendo falou lá na hora do casamento sobre o amor? Ele disse que o amor é que deverá fazer com que os homens transformem o mundo velho num mundo novo. Viram ou não viram? E que através do amor, nós todos haveremos de encontrar a nossa felicidade. Gente, não há como a gente ser feliz se não dispusermos afetivamente, se não colocarmos o nosso coração, né, aberto para que ele se disponha a perdoar. Já vou ler para vocês o que o amor promove na nossa vida. Então, nós temos que entender que nós chegamos num momento daqui do planeta Terra. Eu já falei tanto isso, tantas vezes, eu já dirigi 5 turmas
de aprendizes do Evangelho, eu falava para os meus alunos, temos que nos preparar afetivamente, né? Temos que nos preparar mentalmente para recebermos as bênçãos que virão dos céus para todos nós. Ele não vai privilegiar nenhuma pessoa, mas ele vai abençoar tanto aquelas pessoas que se propuserem e acreditarem efetivamente que o amor é o que fará a diferença neste mundo tão conturbado, tão cheio de ódios e de rancores, e de tantas vinganças, e tanta cobiça, e tanto orgulho, e tanta inveja, e tantos sentimentos mesquinhos. Então, quando nós aprendermos a amar, estaremos transformados e não teremos mais tempo para estar emitindo pensamentos e energias contrárias ao amor. Não perderemos mais tempo porque não sentiremos mais esse desejo, porque estaremos tão confortavelmente dentro do nosso sentimento, dentro do nosso ambiente em torno de nós, e não teremos desejo de criar esse tipo de situação. Mas enquanto nós perseverarmos nessa, não sei nem como que a gente faz, essa queda de braço, dessa coisa de força, quem pode mais, quem não pode, todos nós podemos tudo, qualquer coisa. A espiritualidade nos disponibiliza toda a energia, toda a luz, toda a compreensão, tudo que nós necessitarmos. Quando nós aprendermos que a redenção será efetivamente de nós, de dentro de nós, conscientizando-nos de que a redenção de todos aqueles males que nos prejudicam tanto, a partir de agora não seremos mais escravos deste mal. Não seremos escravos no nosso corpo, não seremos escravos nos nossos pensamentos e não seremos escravos nos nossos sentimentos. Vamos desatar esse nó, vamos desatar essa coisa opressiva que aniquila as nossas vidas, que aniquila as vidas dos nossos filhos, porque quando nós temos um pensamento impregnado de coisas ruins, eles também sofrem, porque eles também vão viver como nós vivemos. Isso é horrível, gente, é horrível pensar numa situação assim. Então, nós precisamos nos libertar. E lá na espiritualidade, quando nós decidimos fazer a nossa redenção, dizem que há uma festa. Os espíritos de luz, eles se reúnem e ficam em festa para auxiliar aquele ser que resolveu se redimir de todas as coisas. Olha só que coisa linda! Quando nós nos disponibilizamos para o bem, olha, o bem vem ao nosso encontro. Ele nos recepciona, nos privilegia, sim. Qualquer pessoa. Não importa o que a pessoa tenha praticado, não importa o que ela tenha feito, não importa nada. A partir de hoje, eu não quero mais essa vida para mim. Então, a espiritualidade manda luz, manda apoio, manda proteção para que nós nos sustentemos dentro daquela nossa decisão e nos elevemos até ao ponto de não precisarmos mais sofrer. Há muitas pessoas doentes fisicamente porque estamos impregnados de energias muito
ruins. E essas energias, elas se transformam em doenças físicas, mentais, espirituais, né? Então, para quê? Se a gente vai cultuar esse sentimento tão ruim. A mulher, sendo colaboradora da divindade, aquela que representa a beleza, a doçura e o amor, deve ser no lar o anjo bom e, ao mesmo tempo, o juiz inflexível. Deve ela ser tolerante quando preciso e intransigente se o caso o exigir. Com os filhos, a sua missão é de uma beleza sem par. Em relação ao esposo, a missão é grandiosa e eloquente. Com aqueles que, por lei kármica, habita sob o seu teto, deve ela ser de uma benevolência sem limites, para não vir a molestar e constranger os que já estão atravessando trânsitos tão dolorosos. Olha lá, gente, isso é um aviso para todos nós, né? Porque muitas vezes a gente tem lá aquela pessoinha que desde pequenininha já tem o pezinho duro, né? Quando a gente fala, ele já bate o pezinho, não quer obedecer, não quer ouvir, não quer falar. Esse espírito, provavelmente, ele tem uma dificuldade imensa de convivência aqui, né? No planeta. E nós precisamos prestar mais atenção nele, dar mais carinho para ele, ter mais paciência com ele, sentar com ele. Muitas pessoas acham que se a gente bater numa criança, a gente vai ter um filho exemplar lá no futuro, sabe? E não é assim, gente. Olha, eu tenho uma pequena de 4 anos e meio e ela não aceita ser reprimida, repreendida, ela não aceita. Mas ela aceita de muito bom grado e com uma leveza e com uma educação que, se você falar, senta aqui um pouquinho, meu amor, senta aqui com a vovó. Olha, tal coisa assim, não pode fazer por causa disso, porque a criança quer saber por que aquilo não pode, não é verdade? Não é só falar não pode. Não pode, por quê? Quais são as consequências se você fizer isso? Quais são as consequências que você terá, né? Então você explica para a criança e ela entende. Ela entende. E 5 minutos depois ela vai até você e fala: você me desculpa, vovó? Desculpa. E olha, não faz mais aquilo. Nunca mais. Então a gente tem que aprender, né, que nós precisamos dar assistência para essas pessoas. E nós bem sabemos que agora, dentre nós, estão as crianças índigos, estão as crianças cristais, e elas são crianças, como todas as outras crianças, mas elas não irão suportar que nós a repreendamos, porque ela é um ser evoluído, ela é um ser lapidado e ela só sabe falar, o bem falar, né? Ela não vai aceitar a nossa inferioridade. Ela não vai compreender a nossa grosseria. Ela não vai compreender a nossa também falta de educação. Porque eu penso que isso é uma falta de educação. Bom, não há palavras que traduzam a grandiosidade do papel da mulher no lar, na sociedade e na espiritualidade. Eu vou ler de novo. Não há palavras que traduzam
a grandiosidade do papel da mulher no lar, na sociedade e na espiritualidade. Olha isso, gente. Vocês estão entendendo isso? Vocês entenderam essa parte aqui? Entenderam isso? A sociedade que nós temos hoje é o que escapuliu da nossa mão ontem, né? Não tivemos trabalho, não nos ocupamos com aquelas criaturas e hoje nós temos a sociedade que temos. Não tem problema. A semeadura é livre, eu posso fazer o que quiser, mas a colheita é obrigatória. Tudo isso que nós estamos vivenciando hoje foi negligência da nossa parte. Porque essas pessoas nasceram dentro dos lares. Ninguém brota do chão. Você olha todo dia aqui que vai nascer uma criança, aqui, um ser humano. Não existe a possibilidade disso acontecer. Então, todas essas coisas que nós estamos vivenciando no mundo, é porque nós sentamos no nosso sofazão. Onde você vai? Estou saindo. Você não quer saber onde seu filho vai? Você não quer saber com quem ele vai? Opa, peraí. Que horas ele volta? Gente, não pode. Não pode. Então, hoje nós temos tudo isso que temos. E paciência. Foi assim que nós fizemos. Nós os fizemos. Então, não podemos reclamar. Precisamos trabalhar para que haja consciência, né? Para a mudança efetiva do nosso planeta. Sua missão pode ser divina ou diabólica. Como anjo bom, é a representante direta das hierarquias superiores para desempenhar magníficos trabalhos. Olha lá, a ocupação. O que eu falei lá no começo? O dever. O dever, né? Como o anjo mau é diabólica e representa as forças negras no trabalho de destruição e involução. Meu Deus do céu. Socorro, né, gente? Se tu, mulher, ou seja tu, mulher, que pretendes galgar os degraus da evolução, verdadeira sacerdotisa do amor divino dentro e fora do lar, para seres um exemplo vivo e digno de ser imitada. Viram como eu falei para vocês? Como a gente tem que ser? Isso aqui é minha colinha, tá? Bom, o amor perdoa. O amor educa. O amor renuncia. O amor ampara. O amor corrige. O amor ensina. E o amor edifica. Essa foi a palavra mais bonita que eu achei. O amor é que irá edificar a nossa vida. Trazer-nos a realidade, a verdade, né? Gente, a nossa cabeça, ela não pode ser um departamento de confusões. Mas você não sabe da minha vida. O que tem a sua vida? Você está com problema financeiro? Se você ficar com a sua mente conturbada, não vai resolver. Se você bater em alguém, pior ainda. Você ainda vai arrumar mais um problema.
né? Então, se você está com problemas afetivos, então verifique onde foi que você errou. Porque se você foi abandonado, você deve ter feito alguma coisa que não era, que não estava nos planos daquela pessoa que o acompanhava. Se você está com problemas espirituais, porque você acha que viver é ter dinheiro, posição social, é estar em altas rodas, se é, enfim, ser admirado por todos. Se você ficar sem dinheiro, ninguém vai te admirar coisa nenhuma. Você vai ficar lá no seu canto, porque aquelas pessoas que te abraçavam, tapinha nas costas, parará, parará, fazia aquele chamego todo enquanto você estava muito bem, elas irão embora. Some assim como uma fumaça no ar. Voam, desaparecem, né? Então, gente, só nos resta juntar os nossos caquinhos, cada um de nós, organizar as nossas mentes, né? Sabe como a gente organiza a mente? Tá deitado? Tá sem sono? Respira fundo. Largue o peito. Faça isso várias vezes. Aquelas coisas assim que estão com a cabeça deixando você desesperado, que não vai dormir, vão todas embora. Quando você fizer o último, você já está dormindo. E amanhã você acorda zerado dos pensamentos, daquela confusão efervescente da nossa alma, né? E aí então a gente começa a pensar numa solução. Porque a solução ela só virá através da nossa organização mental. Enquanto estivermos deixando a coisa, nós não vamos achar. Não vamos encontrar. Sabe por quê? Porque nós temos o nosso anjo da guarda. Nós temos o nosso mentor espiritual aqui bem pertinho de nós, aqui, ó, pertinho de nós. E aí quando a gente libera toda essa energia ruim que está perto da gente, ele chega e nos intui. Olha, por que você não faz tal coisa? Por que não vai por esse caminho? Por que você não faz isso? Olha, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Lógico que você não pensou nisso antes, porque a sua cabeça estava conturbada. Então você não vai achar a solução, mas agora que você já se esvaziou todo esse, desculpa falar a palavra, mas aqui esse inferninho que a gente coloca dentro da gente, né? E aí você se liberou daquilo, então você encontrou oportunidade. E cuidado também, gente, porque nas empresas, né, acho que aqui tem empresários também, né? E o meu filho é diretor de empresa, ele falou que as pessoas prestam muita atenção nessa organização mental que a pessoa tem ao se expressar diante daquele que irá contratá-lo, né? Ele vai, isso é muito importante, esse equilíbrio, essa organização de palavras, de colocação daquilo que sabe, né? Então, vamos colocar isso tudo também para a nossa vida, né? Vamos sentir o que nós temos de bom dentro de nós. É lamentável que a gente se perca com tantas coisas ruins, porque nós temos tantas coisas maravilhosas dentro de nós. E quando nós nos permitimos pensar, né, sentir, tantas coisas lindas aparecem como chuvas. Sabe quando tem aquelas chuvas de estrelas assim no céu? A gente sente aquelas coisas boas, aquelas informações lindas.
aquelas coisas que a gente nunca teve condições de perceber antes. E agora a gente já tem condições. Nós já estamos aqui buscando o conhecimento espiritual. E o conhecimento espiritual não é só nós conhecermos o Evangelho de Jesus, as obras de Kardec, todas as obras espíritas que são lindas, romances maravilhosos que nos tranquiliza todos os dias quando a gente lê, porque a gente sabe que todas as pessoas que foram importantes nesse planeta, elas viveram como nós, naturalmente como nós, né? Todas as pessoas vivenciaram todas as coisas que nós vivenciamos. Os discípulos que viviam com Jesus, eles têm uma vida comum como as nossas vidas. Então, tirando isso assim, como ensinamento para todos nós podemos alcançar coisas maravilhosas, lindas, lindas. E até eu gostaria também de falar para vocês que eu não tenho uma receita de como você viver o casamento. Exatamente hoje, eu nem sabia. Hoje eu levantei, meu marido falou, você já foi lá na sala? Eu falei, não, o que aconteceu na sala? Vai ver, tem um problema lá na sala. Ele tinha buscado uma flor enorme, né, para mim. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou assim, mas que dia é hoje? Eu falei, não sei que dia é hoje. Ele falou assim, você não sabe que hoje é o dia do aniversário do nosso casamento? Eu falei, olha, não sabia, nem me toquei. E não foi por essa razão que eu estou falando sobre o casamento, não. Eu nem sabia, tanto que eu nem sabia que hoje era o aniversário do meu casamento. Eu já estou casada há 38 anos e com namoro e convivência eu tenho 41 anos. E de muita luta, muito trabalho. Eu procurei amar aqueles que eu coloquei no mundo, que eu amo até hoje. E como eles me fazem bem, como eles me fazem feliz. Então, gente, é só uma experiência, né? Uma experiência linda. É uma oportunidade única que Deus nos dá para a escola da vida. E quando a gente vê que essa oportunidade que Deus nos deu, ela foi uma oportunidade que deu certo, né? Que a gente sabe que todos estão encaminhados e que todos estão felizes, realizando os seus sonhos, com luta também, da mesma forma que a gente conseguiu, eles também estão fazendo o mesmo processo, lutando, trabalhando, buscando conhecimento e tudo essas coisas que eu já falei. Então, eu quero dizer, o meu casamento não é um conto de fadas, por favor. Eu não estou aqui para dizer isso. Mas também ele não é um filme de terror, né? Uma coisa que eu gostaria que não existisse. Então, eu acho que isso é amor. Quando a gente coloca as pessoas no mundo e as conduz, prepara para uma vida, isso é amor. Não existe outra palavra que defina esse sentimento de cumplicidade, de apoio, de amizade, de tanta coisa, tanto sentimento bom que a gente não sabe nem qual seria a definição de tudo isso. A gente não sabe. Então, gente, para os filhos, para aqueles que ainda vão um dia abraçar essa situação, né, de viver uma vida, não é um caminho muito fácil de trilhar, mas quando a gente chega lá na frente, é bom saber que a missão foi cumprida, né? E que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Que Ele coloque nos nossos corações, a partir de agora, que nós já estamos aqui,
buscando conhecimento e que esse conhecimento seja aprofundado. Porque tudo que nós queremos saber, a doutrina espírita nos ensina, né? Basta que nós tenhamos vontade de abrir o Evangelho de Jesus todos os dias. Deixa ele na cabeceira da sua cama e você vai lá, abre o seu Evangelho. E aí você vai ver o que ele está querendo dizer para você. Olha aqui. Não vou ler, mas vocês podem ler em casa, tá? É no capítulo 16, na página 158, que está escrito o seguinte: utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, tá? Quem quiser depois, veja lá. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que tenha sido bom para todos nós, né? Porque é um negócio que está meio em desuso, né? O casamento está perdendo força, né? As pessoas não estão mais querendo muito se envolver com isso. Mas é bom saber que quando nós assinarmos aquele documentozinho lá, chamado certidão de casamento, nós teremos uma grande tarefa nas nossas mãos e um grande caminho a percorrer. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos nós. Obrigada.